Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje falaremos sobre uma das narrativas que mais me trazem aprendizado em relação à reverência à presença de Deus e à forma adequada de se fazer as coisas. Mesmo quando temos a melhor das boas intenções, corremos o risco de fazer a coisa certa, só que da maneira errada, e isso traz consequências inesperadas e indesejadas. Capítulo 13: O retorno da arca. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas, que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Hamate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à ira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. A primeira coisa que me chama a atenção é o fato de Davi consultar todos os oficiais e comandantes antes de propor enviar a mensagem aos israelitas. E algumas reflexões me surgem. Davi sabia ouvir e se aconselhava com as pessoas certas. Note que ele não buscou a concordância de todos os soldados, mas sim dos principais líderes. Além disso, sabia que o mais importante era fazer a vontade do Senhor, e não sua própria vontade. Ele sugere trazer a arca de volta porque confia que essa é a vontade de Deus. Outro ponto a ser destacado é o fato de a presença de Deus ter sido esquecida durante o reinado de Saul. Davi sabia que a primeira coisa que precisaria fazer antes de liderar todo Israel seria colocar a presença no seu devido lugar, que é à frente de tudo e de todos. Outra lição que aprendo com Davi é que ele sabia a importância de se comunicar adequadamente. Antes de trazer a arca, ele fez questão de deixar todo o povo ciente e permitir que eles fizessem parte desse momento marcante. Uma das estratégias para que a comunicação seja eficaz é justamente saber o que comunicar, a quem comunicar e a hora certa de comunicar. Dessa forma, é possível conquistar um engajamento muito maior do que ao que será proposto. Recapitulando um pouco a história, a arca permaneceu 20 anos na casa de Abinadab, em Quiriate-Jearim. Ou seja, durante boa parte do reinado de Saul, ele não se preocupou em consultar Deus antes de tomar decisões. Mas Davi sabia o quanto isso era importante e por isso foi em busca da arca. Mas tem um detalhe importante que ele não se atentou. Ele buscou o conselho dos homens sobre o que fazer, mas não buscou orientação do Senhor sobre como fazer. Ele fez a coisa certa, mas da maneira errada. A arca foi construída com argolas laterais e longas varas, para que fosse carregada nos ombros dos levitas. Ela não deveria ser transportada em um carroção puxado por bois. Foi por isso que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Ele não teve a reverência devida ao ministrar o que era sagrado. Tratou com displicência a arca da aliança. E sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Podemos até fazer a coisa certa com a motivação certa, mas corremos o risco de fazer da maneira errada. E se não tivermos cuidado com a forma certa de fazer,
Isso pode trazer consequências negativas que não planejamos. Quando as coisas não saíram como Davi imaginava, ele teve medo de Deus e perguntou a si mesmo como faria para transportar a arca. E esse é um erro que devemos evitar. Quando algo dá errado, não devemos ter medo de Deus e nos questionar como resolver tudo sozinhos. Pelo contrário, esse é o momento em que devemos mais confiar no Senhor e orar perguntando o que e como fazer. Note que durante 3 meses a arca permaneceu na casa de Obed-edom. Ter medo e não consultar a Deus só fez com que o propósito de Davi fosse atrasado em 3 meses. E sabe qual é a reflexão que faço? Às vezes reclamamos que as coisas não estão acontecendo e que as promessas de Deus não estão se concretizando na nossa vida. Mas talvez estejamos nos esquecendo de perguntar ao Senhor a maneira certa de fazer as coisas. Agir com a força do próprio braço, além de penoso, é ineficiente, pois Deus tem muito mais poder de realização do que nós. Precisamos aprender a contar com Ele nessas situações. Capítulo 14. O palácio e a família de Davi. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação, que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel, e que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres, e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Aqui vemos que assim que Davi resgatou a presença de Deus, seu reino começou a prosperar, tendo recebido de Hirão, rei de Tiro, materiais e trabalhadores para a construção do seu palácio, e sua família também começou a se multiplicar. E tudo isso ele acreditava ao amor de Deus pelo seu povo. Versículo 8. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: Assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo Davi consultou Deus, que lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Olha que interessante, assim que o inimigo percebe que estamos prosperando e cumprindo o propósito que Deus nos confiou, ele vem com toda a força para nos atacar e tentar nos destruir. E sabe qual é a lição que eu aprendo com Davi? Antes de tomar uma decisão, consulte sempre a Deus. Note que Davi não deu um passo sem antes perguntar se o Senhor entregaria o inimigo em suas mãos. E outro ponto que quero destacar é que Davi não se tornou orgulhoso por ter conquistado uma primeira vitória. Quando os filisteus atacaram novamente, ele consultou de novo o Senhor. E ele não apenas garantiu que entregaria o inimigo em suas mãos, como também lhe transmitiu uma nova estratégia. Quando consultamos a Deus, ele se coloca à nossa frente e luta a batalha por nós. Davi deveria esperar pelo sinal do Senhor para só então atacar. Se quisermos garantir vitória, não podemos lutar batalhas com a força do nosso braço. Devemos lutar somente as guerras que o Senhor nos instruir. Quando agimos assim, a vitória está garantida, pois a batalha passa a ser do Senhor dos Exércitos. Foi a obediência de Davi à vontade do Senhor que fez com que conquistasse repetidas vitórias contra os inimigos. Davi não buscava se tornar conhecido, ele só queria fazer a vontade de Deus. Mas como recompensa, o Senhor fez com que a fama de Davi se espalhasse por todas as terras.
Eu te espero no capítulo 15.